esse planejamento que a gente bate nessa palavra e nessa tecla, ele vai englobar tudo isso. Então, por exemplo, a Disney tem um sistema lá chama Memory Maker, né? Que é um pacote de lembranças da Disney. A Disney tem centenas de fotógrafos espalhados pelo complexo, nos parques, hotéis e etc., que você pode fazer fotos profissionais com um fotógrafo profissional e guardar isso para sempre. Fora algumas coisas que chamam Magic Shots, que, enfim, são fotos animadas que acontecem, tipo, você estica a mão, a sininho pousa na sua mão, essas bobeirinhas que são lúdicas. Na verdade, a Disney é isso. O adulto que vai pra lá, normalmente, o que ele tá querendo? Ele tá querendo viver a inocência que hoje, entre aspas, tá fora de moda, né? Porque o mundo, ele anda se cafajestando cada vez mais, se é que eu posso usar essa palavra. Pode. Né? O mundo tá cada vez mais sacana, tá cada vez mais chato, cada vez você pode falar menos, opinar menos, né? Sentir menos ou achar menos. Hoje as pessoas querem... A gente busca essa ingenuidade de volta. É isso. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão se sentindo no direito de invadir a sua privacidade para dizer o que você tem que pensar. Só que a gente tem que barrar, porque isso não é um direito, né, adquirido, nem um direito de nada. Cada um é cada ser é único, né, e tem direito de ser o que é, né, achar o que acha e querer o que quer, sabe? Então, assim, toda essa história, Orlando traz, na verdade, essa bagagem carregada de leveza, carregada de, cara, aqui todo mundo é legal, aqui todo mundo tá com um sorrisão no rosto, aqui todas as famílias são legais, se amam. E a gente não entra em outros pontos, né? Que tipo de família, porque o mundo tá tão chato que você tem que ficar se preocupando, né, no que você fala. Exato. Família é família, são as pessoas que se amam, entendeu? Então, assim, quando você chega nesse ponto, você percebe que aquele lugar realmente consegue fazer tudo isso, mas ele custa caro. Então, realizar isso requer um planejamento financeiro. É aí que entra a Bruna Aleman. Aí que entra a Bruna Aleman na sua vida para resolver os seus problemas. Mas isso tem que ser uma meta familiar, né? Eu acho que assim, as pessoas estão tão focadas. Se a gente trouxer isso para um planejamento financeiro, tá muito focado para você, preciso juntar dinheiro, vou ficar milionário quando eu atingir meu 1 milhão, e você deixa de viver essas pequenas experiências, que não são pequenas. Sim. Elas são muito importantes emocionalmente, né? E você falar o bem-estar da sua família, você conquistar esses determinados sonhos. Então eu sempre falo, pra quem, enfim, vários influencers financeiros inclusive dizem contra isso, mas eu acho que viagem é sim um tipo de investimento. É um investimento intelectual, emocional, familiar. E ele precisa fazer. E a Disney, lógico, ela vem, acho que não só o destino número 1 de vocês, é um destino número 1 de todo mundo, exatamente por ser uma viagem que você consegue englobar todo mundo. Os adultos, os adolescentes, as crianças. Vovô, vovó, papai, mamãe, filhos, todos. Exato. Só que assim, pessoal, não se endividem pra fazer essa viagem. Se você não pode, vou esganar vocês. Se vocês não se organizarem, igual o Kiko trouxe aqui, é um planejamento financeiro. Então pega um percentual do seu salário, reserva pra realizar essa viagem. É isso aí. E não esqueça. Então vai fazer daqui 1 ano, 1 ano e meio. Pega aquele percentualzinho pra pagar as parcelas do que você consegue pagar aqui. E um percentual para você transferir em dólares, já fazendo a sua conta em dólar. Sim. Melhor ainda é comprar ações da Disney. É verdade. É fantástico. Você imagina você chegar lá e falar assim, sou um pouco dono. Sou um sócio. Eu sou, viu? Olha, eu fiquei com tanto peso na consciência que eu não consegui visitar vocês, que a primeira ação que eu comprei foi da Disney. Aliás, as ações da Disney são ações muito, muito acessíveis, eu diria. São. Qualquer pessoa pode ter ações da Disney, modo de dizer, né? E obviamente, assim, eu não me aprofundei nessa parte, eu não tenho ações da Disney, confesso, mas assim... Já vamos fazer o Kiko abrir a conta dele. Já vamos. Eu gostei. Eu só tava esperando... Fran, se você não quiser, a Fran já tá aqui. A gente pode comprar da MAC também. Ai, maravilhoso. Essa parte eu tenho um pouco de medo. Maravilhoso. Só se for Donald's. Mas eu acho que é exatamente o que você falou, sabe? A gente sabe que uma viagem dessa, ou seja lá pra onde for, que uma das viagens caras, né, muitas vezes as pessoas levam anos, né, planejando. O grande problema e o maior vilão que a gente vê nesse cenário são os planejamentos a longo prazo, pensados, coerentes e prudentes, que culminam numa frustração porque a pessoa faz um planejamento e no final das contas, na hora de realizar, alguma coisa dá errada porque algum ponto estava mal instruído, né? Eu vou te dar um exemplo prático. A gente
gente tem o MD1. O MD1 é um canal de dicas, informações, novidades e etc, né? Então o que acontece? O que a gente cansa de ver? E eu não vou falar do canal A ou B, não me importa, porque eu não tô nem aí. Meu objetivo é fazer com que a pessoa que tá com a gente tenha as melhores experiências. Mas a gente cansa de ver, quando eu falo cansa, são muitos, né, canais que falam de Orlando, né, com irresponsabilidade no meu ponto de vista. Sim. Exemplo, uma pessoa vira pra você e fala assim, olha, você não deve ir na atração tal, na Disney, por exemplo, no Magic Kingdom, porque a atração é chata. Peraí, ela pode ser chata pra você. Pra mim, ela pode ser maravilhosa. Só que aí o cara vai lá e se planejou a vida inteira pra fazer uma... Às vezes tem gente que vai fazer uma vez na vida uma viagem dessa, né? Por qualquer razão. Tomara que todas as pessoas tenham condições um dia de realizar esse sonho, ou mais de uma vez. Mas aí esse cara se planejou, guardou o dinheiro, fez tudo bonitinho. Chega lá, ele não vai naquela atração, não vai naquele shopping, não vai naquele restaurante, porque o fulano de tal, ou amigo do filho do primo, falou que não é legal. Não, é horrível, não vá. E de repente o cara frustra o que poderia ser uma eterna memória, porque ele teve um mau aconselhamento. Por exemplo, a Bruna tá aqui, né, já na Mix há 1 ano e meio, trazendo informação, trazendo esse conhecimento. Aliás, eu acho que isso deveria ser uma matéria escolar, porque se as crianças tivessem já desde o berço, né, esse conhecimento, obviamente a gente teria um mundo com condições sociais menos desiguais, né? Exato. E a gente vê ricos que vão pro buraco também, e não é só porque fizeram cagada ou porque simplesmente arriscaram. Não, porque de alguma forma, sei lá, despreparo talvez, pode ser azar também, a soma de tudo, mais provável. Mas então assim, são coisas que a gente precisa entender, né, que esse planejamento no geral, ele requer também um cuidado de onde você está buscando as fontes para se preparar, para fazer esse planejamento. Exato. Porque essa fonte pode te frustrar também, né? Exatamente. Tanto das compras também. Eu não consegui fazer as compras. É um perigo. Não, é um perigo, gente, é porque é uma loucura. Se vocês forem pra lá, enfim, eu só fui na pá da compra, né? Não fui nem na Disney. Eu já tô até vendo tanto que eu vou precisar guardar em dólar pra poder comprar. Fora o excesso de bagagem, que isso é uma outra coisa. Você perguntou de perrengue. Aliás, nós começamos esse programa falando de perrengue. Isso é um perrengue sério que traz prejuízos financeiros e uma dor de cabeça. Ali no cash pra pagar no aeroporto. Pau, meu amigo. É assim, você acaba criando um transtorno, porque a quantidade de bagagens acaba sendo gigantesca. A gente já viu gente voltando com, meu amigo, parecia a transportadora da Disney mandando. Mudança. Então, assim, tem que ter uma coerência também, né? Custa caro uma mala, você não vai pagar menos de 100, 150 dólares. Você vai pagar aí 500, 600, R$1.000 uma mala. Por que eu tô falando isso? Porque dependendo da quantidade de coisas que você optou por comprar, você compra outra viagem, entendeu? É praticamente isso. Sabe quanto custa hoje, né? Hoje em dia, aqui nos finais de 2021, uma passagem para Orlando? R$2.500, R$3.000, R$3.500. Claro, agora com reabertura de fronteira, eles estão chutando o balde. Mas eu digo em linhas gerais, tirando esse né, o apocalipse zumbi que a gente tá vivendo, né? O The Walking Dead que a gente tá... Mas em linhas gerais, você vai gastar de 2 a 4 mil reais, é ok pra uma passagem, assim. Se você procurar, tiver um planejamento, você vai pagar menos, tá? Falo que eu já paguei R$1.000 em passagem. Então, assim, agora, o cara vai lá, aí compra 10 malas. 10 malas a 150, 200 dólares, dependendo da companhia, peso e tal. Faz a conta, você tá falando de $2.000. Só de mala extra. Quanto dá $2.000? Hoje dá mais de 10 conto, velho. Você já comprou outra viagem, entendeu? Gente, não tem o maior sossego que você se organizar antes e você não passar nenhuma surpresa. E você voltar pro Brasil sem ter nada pra pagar. Não é fatura que chega, não é preço que tá assim. Isso é vida. Isso é vida. Isso é uma viagem. Não existe, mas isso é vida. Pra Orlando, isso não é vida. Mas sabe uma coisa que é interessante, que a gente fala, inclusive em relação a esse perrengue pontual? A gente fala assim, hoje a internet ela te abre muitas portas, então você tem sites, você tem o Instagram, você tem tudo isso. Você já pode dar uma olhada, é claro que você vai chegar lá e você vai querer comprar a cabecinha do Mickey de antena que você põe em cima da antena do carro. $10. Legal, né? Não é boicotar o seu desejo momentâneo, mas você consegue hoje ter uma ideia, né? Pelo menos das coisas essenciais que você quer trazer. Por quê? Porque já entra no planejamento também. Puxa, eu quero comprar um telefone. Pô, o telefone é desse tamanho. Bom, eu quero comprar uma pelúcia
Lúcia de 20 quilos e 2 metros de altura. Poxa, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Você já consegue ter uma referência, até mesmo das compras, que eu acho que... É que assim, vamos pensar que numa viagem dessa, a gente tem alguns pontos... Bati no microfone. A gente tem alguns pontos que são cruciais, né? De valores. Ticket dos parques custa caro, tá? Hospedagem é um valor também, aéreas, né? Eu acho que assim, por ordem a gente teria os tickets dos parques e as aéreas como os valores mais caros, né? Mais altos. Na sequência a gente tem alimentação, hospedagem e transporte, tá? Eu diria que, não vamos falar de compras, tá? Tô falando de serviços que você vai comprar. Coisas básicas, né? Isso. Você precisa dormir, você precisa comer, você precisa ir em algum lugar. É isso. Então assim... Se você pega... A gente tem, inclusive, algumas ferramentas que são muito legais, exclusivas do MD1, criadas por MD1, que são, assim, calculadoras que você pode fazer um planejamento, por exemplo, de viagem. Legal. Ela te dá referências de valores. Quanto você vai gastar de alimentação? Claro que... Isso que eu ia perguntar. Eu ia só um bate-bola, sei lá, vai. Uma comida em um restaurante, $30 por pessoa. Não, 30 não, gente. 30 é caro. Depende. Pagava menos. Não, depende. Né? A gente sempre indica que as pessoas deixem pelo menos aí uns $50, $70 por pessoa por dia. Tá. Porque pensa, nem sempre você vai comer num restaurante. Às vezes você vai comer, petiscar alguma coisinha, vai beliscar um negocinho. Beleza, aquilo vai custar caro. Um McDonald's, normalmente, aí você vai gastar lá seus $7, aquele combo. Vai. Sei lá, se você for 7 a $10. Então assim, tudo vai depender. Agora, se você vai num restaurantezinho um pouco melhor, você já vai gastar seus 30, 40, 50. Então a gente indica... Cheesecake Factory. Sensacional, Muito né? bom. Um prato vai girar em torno de quê? De uns $20? Uns $20, depende. E é um baita restaurante Gente, mas você come bem naquele lugar. Muito Meu Deus, servido, né? eu não consigo Isso. andar depois. É isso. Então, assim, essas ferramentas e essas calculadoras que a gente tem, elas te dão umas referências muito legais. Você coloca lá quantas pessoas vão viajar, época do ano. Então aí ele já começa a te dar seguro viagem, alimentação, tickets dos parques. Estacionamento dos parques. Quantos parques você vai. Ele te dá uma referência muito aproximada. É muito legal. Não, e eu acho legal que vocês trouxeram, acho que várias vezes também, a gente precisa lembrar que alguns hotéis, ele tem aquela parte da cozinha, né? Então, você vai em família muito grande e, gente, a hora que vocês entrarem no Walmart lá, vocês vão querer comprar tudo. Vocês vão querer comprar tudo. Vocês vão querer ter uma cozinha no seu quarto, né? Eu já voltei com metade de uma mala só de compra do Walmart. Olha só. Normal. Skittles, M&M's, enfim, daí você vai enfiando, né? Maravilhoso. Nossa, esse M&M's é colorido, nossa, é diferente. Esse sabor não tem no Brasil, né? Ai, gente, É que bem horror. Mas você sabia que aquele pacote família, né, do M&M's... $8 lá. Não é nem o família. O família acho que é de 1 quilo. É aquele de meio quilo, 300 gramas. É um menor ainda, mas já é de zip. Sim. Em alguns postos aqui no Brasil está vendendo por R$63. Que é isso? Nossa. E lá eu lembro, acho que... $4. Exato, $4. $4. Supermercado é um lugar que vai bastante dólar, né? Vai. Vai, porque mas é de 4 em 4 que você vai... Eu ia falar assim, como que é o amaciante de roupa mais caro. Você vai comprar um negocinho bobo, aí você volta com que gastou $500, $600, tranquilamente. Pra vocês verem o meu nível de consumo, até amaciante em paninho eu comprei. Mas não tem jeito. Mas é muito bom, muito gostoso. E comprei aquela caixa que $10 vem vários. É isso. Mas assim, quando a gente começa a entender as percepções e os acessos, tem um exemplo que a gente sempre dá aqui no MD1, que eu acho que ele era um ponto muito crucial dessa percepção, na verdade, dos acessos nos Estados Unidos. Quando a gente fala de moeda por moeda, ou seja, ganha em dólar, gasta em dólar, ganha em real, gasta em real. Esse é o mais importante das pessoas aqui entenderem. Quem ganha em real e gasta em dólar tá sempre em desvantagem, entre aspas. Porque, na verdade, tem produtos que mesmo numa conversão acabam valendo a pena. Não são todos, né? As pessoas têm uma falsa ilusão que, vou lá, vou comprar tudo e vou sair ganhando. Exato. Não sempre, né? Mas, por exemplo, a gente tem algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, vamos dizer que o salário mínimo eu vou arredondar, tá? R$1.000 aqui no Brasil e $1.000 nos Estados Unidos, tá? Só pra gente ter um número de referência igual, tá? Então, beleza. Um brasileiro, né, que ganha R$1.000, que ganha um salário mínimo, né, de referência, ele consegue chegar, por exemplo, num mercado, né, tem uma água que é super famosa, que custa aqui seus R$50, R$60. O pack, né? O packzinho, mas que vai dar um litro e pouquinho. Mais um litro, né? Mas enfim, mais ou menos isso. Esse cara, esse brasileiro que ganha os seus R$1.000, o seu salário mínimo, ele vai, vamos dizer que é um litro e pouquinho. É uma referência, tá? Não é valor justo. Sim. Tá? Então ele vai conseguir comprar lá uns 12 packs desse, 13 packs desse, de um litro e pouquinho. Ou seja, com o salário desse cara, ele comprou lá 13 litros.
14 litros dessa água famosa, né? Gaseificada verde. Enfim, esse é o poder de compra do brasileiro que ganha este nosso fictício salário mínimo. O cara que ganha o mesmo salário nos Estados Unidos, porque não tem conversão, ganha lá, gasta lá. Esse cara que ganha $1.000 e vai comprar esta mesma água nos Estados Unidos, aqui ele